Voltei. Tá. Não, eu tô com medo de não dar tempo. Tá, então o que a gente vai fazer? Ó, usando esse mesmo exemplo. Em 5 horas, a artesã fabrica 300 velas. Quantas velas ela consegue fabricar em 20 horas? Tá, como é que a gente faz? A gente faz duas colunas, uma para cada grandeza. Então, em uma coluna eu vou escrever velas. E na outra eu vou escrever horas. Aí eu vou colocar os valores correspondentes na mesma linha. O que são os valores correspondentes? Que em 5 horas ela fabrica 300 velas. Então aqui eu vou colocar 300 e na mesma linha eu vou colocar 5. Aí você vai colocar o valor que foi dado para a pergunta, que é quantas velas, aqui em cima, ó, quantas velas ela consegue fabricar em 20 horas. Então, nessa coluna de horas, eu vou colocar embaixo do 5, eu vou colocar o 20. E vou colocar um Y ou um X, qualquer letra que você quiser, no valor que está faltando. Tá? Ah, tá bom. Obrigada, Nicolas. Ok. Ó, vamos recapitular. Eu vejo as duas colunas. Uma coluna, cada coluna coloca a grandeza. Aí, aqui eu escrevi velas e na outra eu escrevi horas. Daí eu vou colocar os valores correspondentes. O que são os valores correspondentes? São os valores que ela falou, ó. Em 5 horas, ela faz 30 velas. Então, na mesma linha, eu coloco 300 velas e 5 embaixo de horas. Aí, eu vou colocar agora quantas velas... ele quer saber, em 20 horas, quantas velas a pessoa consegue fazer. Tá, agora como é que a gente vai fazer isso? Que é uma das partes importantes da regra de 3. A gente multiplica em cruz esses valores. Boa, Douglas. Tá, multiplica e faz o quê? A gente iguala os valores. Então, ó, eu vou multiplicar o 300 com o 20, 300 vezes 20, e eu vou igualar a esse aqui, x vezes 5. X vezes 5. Com isso, eu vou chegar a uma equação, e essa equação vai me dizer qual que é o valor de velas que eu vou produzir em 20 horas. Gente, isso aqui é regra de 3, tá? Diretamente proporcional. Vocês têm que, se alguém não entendeu, fale agora, ou fale depois também. Tudo certo? A gente já vai chegar, Guilherme. Beleza. No caso, a regra de 3 é só cruzar. Sim. Gostei, Rebeca. Gostei da sua simplicidade. É isso mesmo. Quer dizer, é basicamente isso. Só que não pode esquecer de igualar, tá? E isso é para diretamente proporcional. Por que é diretamente Tá proporcional? bom. Alguém sabe me explicar por que é diretamente proporcional? Isso. Ó, quanto mais horas eu tenho, mais velas eu consigo produzir, certo? Quanto mais velas eu produzir, quer dizer que mais horas eu gastei. Então, ó, as duas estão para cima, ou as duas estão para baixo. Quanto menos horas eu tenho, menos velas eu consigo produzir. Ó, quando as duas estão iguais, a gente faz em cruz. Tá, vamos resolver o exercício agora. 300 vezes 20 é igual a 6.000. Isso é igual a 5x. Vou passar o 5 aqui para baixo. 6.000 dividido por 5 é igual a x. Vamos fazer? 6.000 dividido por 5. 6 dividido por 5, posso colocar 1. Vai lá para baixo, 6 menos 5, 1. Vem um 0 para cá, 10. 5 vezes o que dá 10? 2. 5 vezes 2 é 10. Então, 10 menos 10 é 0. Agora, eu pego esses dois zeros e eu posso colocar aqui.
Ou seja, em 20 horas, essa mulher, essa artesã vai conseguir produzir 1.200 velas. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Gente, se tiver com vergonha de perguntar, pode me mandar mensagem ou para qualquer um dos professores também, tá bom? Não tenham medo de perguntar pra gente. Tá. Ó, eu vou... Ué, gente, travou aqui? Travou? Ah, não foi. Eu vou deixar este aqui e vou fazer um outro. Vocês estão vendo a tela do cookie? Sim, deu até fome. Eu fiquei pensando que foi sacanagem, né? Foi mal. Tá. Pode falar, Beatriz. Ai, eu apertei errado de novo. Ah, Não, pior é que minha família tá jantando agora. E eu aqui passando fome. não, daqui a pouco eu libero vocês. Você janta tarde, mas você vai comer. Não passe fome, não. Tá. Ó, esse exercício é da lista. A lista já tá no Drive, tá, gente? É só ir lá no cronograma que tá lá. Ó, uma pessoa, vou ler aqui. Uma pessoa leva 2 horas para fazer 30 biscoitos. Quantas horas ela levará para fazer 450? Alguém me fala aí como é que você resolveria. Ninguém quer falar? Dois para 30, x para 450. X horas nessa. Tá, ó, vamos escrever o que vocês estão falando. Então, quais são as grandezas? As grandezas são biscoitos e horas. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente. Boa. Gi, Matheus, como assim, cara? Vocês estão muito engenhosos. Beleza. Tá. Biscoitos, então. 30 biscoitos ela faz em 2 horas. Em quantas horas ela fará 450? Então, agora o 450 fica aqui e o x fica aqui. Tanto faz, tá? A ordem das colunas. Vamos cruzar. Então, 30 vezes x... Peraí, deixa eu fazer bonitinho. 30 vezes x é igual a 450 vezes 2. Posso cortar esses zeros. 3x é igual a 45 vezes 2. Agora, 45 vezes 2. Quantos minutos tem o jogo de futebol? 90. Aí, nossa, só os moleques. Isso aí, Paula, certinho. 90. 90 dividido por 3. Aí. Boa. Então, em quantas horas? 30 o quê? 30 horas. Vocês pegaram? Prof, explica essa parte de cortar, que eu sempre me perco quando pode cortar e quando não. Tá bom. Ó, deixa eu tirar o negocinho aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. 30x é igual a 450 vezes 2, certo? 30 não é igual a 3 vezes 10? E 450 não é a mesma coisa que 450, ou 45 vezes 10? É a mesma coisa. Só que aí, em vez de eu... Aí o que eu faço? É como se eu estivesse dividindo os dois lados da equação por 10. Então, 30 dividido por 10, 3. 450 dividido por 10, 45. Então, o que a gente faz é basicamente isso. Então, o que eu posso fazer, em vez de fazer toda essa conta, eu posso já falar, ó, tem um zero aqui, eu posso cortar. Tá? Isso, sempre que tiver o zero multiplicando, você pode cortar. Não pode ser com
5 mais 10. Aí você não pode cortar, só quando é produto, quando é multiplicação. Pode falar, Isabel. Prof, eu não sei se eu faço errado e tal, eu sei que tem a regra, né, de 3, tudo para ser cumprida para poder sair o valor, o resultado real, né, ali Uhum. da questão. Mas eu faço assim, ó, eu faço o valor ali que tem, né, que é o que ela iria fazer, né, levará para fazer em horas. Eu faço os 450 vezes o 30 dividido por 2, que daí no caso daria o resultado. Opa, oxe, peraí. Tá certo. Tá certo, aí Tá daria o certo. valor. É isso, né? Só que eu Sim. faço de um jeito diferente, tá errado? Não, não tá. Não? É que o que você tá fazendo é basicamente o que tá aqui embaixo, ó. Simplificando, então, na verdade. Mas ali a senhora Sim, mostrou direitinho, agora eu vi ali. sim. É mais ou menos. É isso mesmo, Isabel, tá certinho. Tá bom, Faz o que então, você obrigada. sentir confortável. Só vamos ter cuidado agora quando for Uhum. inversamente proporcional. Que a gente tá vendo agora. Quanto mais horas, mais biscoitos. Mas quando for aquele que um é pra cima e outro pra baixo, aí fica mais complicado de fazer desse jeito, tá? Só Tá pra. ok, obrigada. Tá. Minha conta deu 300. Fala, Luísa. Não dá 675? Da onde que é esse 675, Carol? Ou alguém que também chegou nesse valor? Pode falar. Ah, tá. Não, a Isabel falou 450 vezes 2 dividido por 30. 450 vezes 2 dividido por 30. Daí é como se fosse 90 dividido por 3. Também dá 30. Pode fazer isso também, Paola. Ei, Sora, Pode falar, Rebeca. se eu não cortar aqueles zeros ali, a minha conta vai dar errado? Não, dá pra você Ou fazer eu, também. ou eu vou conseguir achar o Vai sim. resultado certo mesmo sem cortar? Se você quiser não cortar, não precisa. A gente corta Tá, porque a gente evita colocar muito zero na resposta. E aí, às vezes, tá bom. você pode se confundir, mas pode não cortar se você se sentir mais confortável. Tá bom. Eu vou pular alguns exercícios, tá, gente? E aí depois esses exercícios estão na lista. Aí vocês podem fazer. Tá. E quando as grandezas forem inversamente proporcionais, que é o que eu estava falando com a Isabel. A gente não vai precisar fazer o x. O que a gente vai fazer é igualar os valores. Os valores que estão na mesma linha, a gente vai fazer um vezes o outro, igualar e fazer o 2 vezes o x. Tá. Nossa, eu falo muito tá, né? Enfim. Ó, o exemplo aqui. Um trabalhador demora 5 horas para construir um muro. 2 trabalhadores levarão quanto tempo para fazer o mesmo muro? De cabeça, o que vocês acham? Uma pessoa demora 5 horas. 2 pessoas vão demorar quanto tempo? Vocês concordam com o João Vitor? Guilherme, por que você acha que 2 pessoas demoraria 10 horas? Isabel também. Pode falar. Ó, eu tenho uma pessoa que está lá montando o muro. Aí, ela consegue montar esse muro em 5 horas. Só que agora são 2 pessoas montando o mesmo muro. Vocês acham que vai demorar mais tempo ou menos? Isso. Se forem 2 pessoas, vai ser menos tempo, né, gente? Todo mundo concorda? Tá, beleza.
Então, ó, em vez da gente fazer aquilo que a gente está fazendo antes, de multiplicar em cruz e igualar, a gente vai fazer um vezes o outro, igualar, e depois fazer igual a linha de baixo. Aqui eu já adiantei o processo. Coloquei trabalhador e horas, eu coloquei um trabalhador faz em 5 horas, 2 trabalhadores fazem em X horas. Então, 1 vezes 5, 5, vai ser igual a 2 vezes X. 2 vezes X é 2X. Passo o 2 para baixo, X é igual a 5 dividido por 2, que é igual a 2,5 horas. Vocês entenderam? Tá, vamos fazer de novo. Ó, um trabalhador demora 5 horas. 2 trabalhadores demora X, que é o que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, na mesma linha, a gente vai multiplicar os valores, igualar e fazer igual a multiplicação desses dois valores aqui de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 5 é igual a 2 vezes X. Isso, 2 horas e meia. Boa, João. Então, nem sempre é cruzado quando se fala regra de 3. Não, não é. Não é. Quando você tem que ver, então, por exemplo, ó, quanto mais trabalhadores, menos horas. Tá vendo que um tá para cima, outro tá para baixo? Então, quer dizer que eles são inversamente proporcionais. Quando for inversamente proporcionais, a gente não vai fazer aquele X. A gente vai fazer a linha. Tá bom? É isso que pega muita gente, porque se você faz regra de 3 direto, você pode acabar cometendo um erro desses. Falar que 2 trabalhadores demora 10 horas. Então, se for diretamente, é cruzado. E se for inversamente, é linha. Isso. Isso, Paula. É um bom jeito de você lembrar. Copiem o que a Paula falou. Eu acho que é uma boa ideia. Tá. Então, vamos fazer um exercício agora. Que também está na lista. Ó, uma piscina demora 12 horas para ser preenchida com apenas uma torneira. Se forem utilizadas 3 torneiras com a mesma vazão, ou seja, se abre ela e sai a mesma quantidade de água, a piscina será preenchida em quantas horas? Quais são as grandezas desse exercício? Horas e torneiras. Boa. E essas grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais? Alguém me fala por que é inversamente? Fala no microfone se quiser. Porque quanto mais torneira, menos tempo. Quanto sobe torneira, baixa o tempo. Boa. Vocês entenderam o que o João e o Douglas falaram? Ó, abrir mais torneira, menos tempo, certo? Tá bom, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cruz ou vou fazer de linha? Boa, galera. É isso aí. Tá, então vamos escrever agora os dados. Ó, 12 horas com uma torneira e... Então tá, 12 horas, uma torneira. Se forem utilizadas 3 torneiras, quantas horas? Então, tá, 12 vezes 1, vou escrever aqui embaixo. 12 vezes 1 é igual a x vezes 3. X vezes 3 é a mesma coisa que 3x. 12 vezes 1, 12. 3 vezes x, 3x. Vou continuar aqui do outro lado. Ó, vou passar o 3... Não, pera.
12 igual a 3x. Vou passar o 3 aqui para o lado do 12. Fica 12 dividido por 3 é igual a x. Então, x vai ser quanto? 4. Boa. Ó, gente, pensa assim. Vocês precisam encher a piscina. Vocês têm 2 torneiras. Vocês querem encher rápido. Você vai usar mais torneiras ou menos torneiras? Para encher mais rápido. Você usa mais torneiras, certo? Professora, Pode falar. aquele 3 que cruzou para o outro lado, ele não cruza negativo? Não. Quando é só multiplicação, tá vendo que dos dois lados, quer dizer, de um lado é só um número, do outro lado é multiplicação, né? Ó, só que é Sim. 3 vezes x. Quando eu passo do outro lado dividindo, ele não fica negativo. Agora, uma outra forma Tá. dele virar negativo seria se eu escrevesse 12, aí eu passo o 3x inteiro para lá, aí ficaria menos 3x é igual a zero. Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Tipo, se for soma ou subtração, se você passar para o outro lado, vai trocar o sinal, Sim, sim. tá? É importante que você tenha feito essa pergunta. Obrigada. Então tá. Então, nesse caso, o bug na minha cabeça é reconhecer se é indiretamente ou diretamente. É, essa é a parte mais difícil mesmo. Porque se você não sabe, você vai errar. Então, ó. Uma piscina leva 12 horas para ser enchida com uma torneira. Tá, então 12 horas. Quanto mais torneiras, menos horas, certo? E quanto menos horas, mais torneiras. Vamos processar ainda, calma, gente, tá? Vamos ver mais algum exercício. Ó, um suinocultor tinha ração para alimentar 100 porcos por 30 dias. Se o consumo diário de ração de cada porco é constante e o suinocultor comprou mais 20 porcos, então a ração irá durar quantos dias? Quais são as grandezas desse exercício? Aí, boa. Porcos e dias. Tá, então eu vou escrever aqui. E dias que tem ração, né? Dias com ração. Tá, agora vamos ver. É diretamente ou indiretamente? Ó, quanto mais porcos eu tenho, vai ter mais ou menos ração. Mais ou menos dias com ração. Boa. Ó, eu tenho 100 porcos e ração para 30 dias. Se eu aumentar o número de porcos, vai diminuir o número de dias, não é isso? E se eu tiver menos porcos? Você não entendeu a porção, Isabel? Pode ligar o microfone, Isabel. Não... Ô, prof, Pode falar. é que eu coloquei ali menos, mais no caso, porque eu pensei que fosse em relação à quantidade de rações que irá precisar, entendeu? Ah, sim, Depois eu coloquei precisa. mais. Isso. Mas o que ele tá vendo é dias com ração. Isso. Tá. Então, por isso que eu coloquei ali ao contrário, tá? Tá, mas você entendeu então? Quantos mais porcos eu tenho, eu vou ter mais ou menos dias com ração. Vai ter menos dias. É Isso. porque eu entendi que foi ao contrário, entendeu? Em porções de rações para os porcos que tá. aumentaram. Foi por isso que eu botei Ah, menos. entendi. Não. Isso, ó, mais porcos, menos dias com ração. Se eu tenho menos porcos, aquela ração vai durar mais tempo. Então eu vou ter mais dias com ração. Então tá, já vou anotar aqui, ó, inversamente. Tá. Então eu vou fazer o da linha, certo? Todo mundo lembra, né? Linha é pro indiretamente, diretamente é cruz. Tá, então vamos colocar os valores. 100 porcos vão ter 30 dias com ração.
Agora, que valor que eu coloco? Eu coloco 20 porcos ou 120? 120. Por que 120? Porque tá somando esses 20 aos 100 que já tinha. Tá, vamos, vocês querem que coloque 20, é isso? Ó, gente, vamos pensar assim, ó. 100 porcos. Tem 100 porquinhos. Tem 30 dias com ração. Se eu tiver 20 porcos, só 20 porcos, eu vou ter mais ração, certo? Mais dias de ração, certo? Ó, eu vou fazer primeiro com 20 e depois com 120, tá bom? Ó, 20 e x. Como é inversamente, eu vou multiplicar em linha. 100 vezes 30 é igual a 20 vezes x. Daí eu posso cortar um zero desse lado e um zero desse lado, ou deixar. Aí vai ficar 10 vezes 30. Já vou passar o 2 para o outro lado. 2 dividido por 2 igual a x. Agora, vou passar aqui para cima. Então, x é igual a 10 vezes 30 dividido por 2. X vai ser igual a, ó, 10 dividido por 2 é igual a 5, certo? 5. 5 vezes 30, 150. E por que não pode cortar o zero do 30 também? Porque você só pode cortar o zero de dos valores, você não pode cortar dos dois. Senão você vai estar dividindo por 100. Você lembra aquela hora que eu falei que era a mesma coisa que dividir por 10? Se eu tirar o zero do 10 e do 30, é como se eu estivesse dividindo por 100. Ó, eu vou... Tá, eu vou explicar depois pra vocês com mais calma isso de cortar, tá? Porque eu acho que é importante também a gente ver isso daí. Eu vou ver com os outros professores também pra gente fazer mais exercícios de cortar, de multiplicar e tudo mais. Ó, com esse exercício eu tô falando que se eu pegar mais 20 porcos, quer dizer que a minha ração que ia durar 30 dias, agora vai durar 150? Vocês acham que faz sentido isso? Ó, agora eu tenho 120 porcos e agora a ração vai durar 150 dias. É que eu perguntei assim, Guilherme, eu perguntei, rapidinho, tá, Isabel? Eu perguntei assim, vocês querem colocar 20 ou 120? Pode falar, Isabel. Ô, Sônia, se for no caso 120, para 150 dias de ração, ela tá errada, né? Porque se é 120 porcos, com certeza irá precisar de mais ração em menos dias, né? Não 150 dias. Exato. Vocês entenderam o que a Isabel falou? Ó, é assim, ó, gente. Eu tenho um pacote de ração gigante que ele dura 30 dias quando eu tenho 100 porcos. Só que eu comprei mais 20. Então, esse pacote de ração, ele não vai mais durar 30 dias. Ele vai durar menos, certo? Então, esse pacote de ração, ó, eu não mudei a quantidade de ração. A quantidade de ração é a mesma. O que mudou foi o número de porcos. Então, se eu tenho mais porcos, eu vou ter menos dias com ração. Faz sentido?
Então, ó, se eu tenho 120 porcos agora, ó, pensa, começo do mês, dia 1º do mês, eu tenho um pacotão de ração lá. Eu já tenho 100 porcos. Aí eu fui lá, vou comprar mais 20. Comprei mais 20 porcos. E eu tenho aquele pacote ainda de ração, o mesmo pacote de ração. Eu vou ter que agora falar, nossa, eu vou ter que comprar de novo mais cedo então. Não vou poder comprar só no mês que vem, vou ter que comprar antes. Só que aí eu preciso me planejar, eu quero ver, quantos dias vai durar essa ração. Então, por isso que a gente tem que usar o valor de 120. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Beleza. Então, agora vamos fazer o cálculo com 120. 100 vezes 30 é igual a 120 vezes x. Vamos cortar os zeros. E eu não esqueci, tá, Ianca, de depois ver isso daí. Tá bom. Agora vai dar 10 vezes 30 é igual a 12x. 10 vezes 30, 300. Igual a 12x. Agora eu vou passar aqui para esse lado, porque não cabe. 300 é igual a 12x. Vou passar o 12 para baixo, dividindo. 300 dividido por 12 é igual a x. Vamos fazer esta conta. Eu vou fazer aqui em cima. 300 dividido por 12. Pega as duas primeiras dezenas. Quantas vezes o 30 cabe no 12? 12 vezes 2, 24. Então, 2. Porque se eu fizer 12 vezes 3 é 36. Então, já é maior que 30. Então, 12 vezes 2, 24. 30 menos 24. 60. Vocês entendem por que dá 60? Boa, Isabel. Isso. 12 vezes o que dá 60? 12 vezes 5. Ó, vou fazer aqui embaixo. 12 vezes 5. Isso é uma coisa que, de tanto fazer, vocês vão ir vendo. Tá meio ruim aqui. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 60. Então, 25. Aí, 60 menos 60 dá 0. Ou seja, aquela ração que eu tinha para 30 dias, para 100 porcos, para 120 porcos, ele vai durar só 25 dias. Então, eu já posso me planejar de 5 dias antes do mês acabar, eu vou lá e compro a ração de novo. Prof, uma coisa que eu acho que facilitaria a conta seria cortar o 120 com 30 direto. Assim ia ficar 100 dividido por 4 igual a x. Verdade? Vocês entenderam o que o João falou? Se você conseguir simplificar, quanto mais você conseguir simplificar, melhor. Fica mais rápido. Mas eu tô fazendo aqui como se eu não soubesse simplificar, tá? Mas tá certinho, João. Professora, Pode falar. quando eu fui fazer a divisão, eu cortei lá no 300 dividido por 120. Aí a minha conta deu 2,5. Eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Não, então, mas isso que é bom, de você ver que, tipo, você percebeu que o valor tá muito baixo, não é isso? Foi. E aí eu fiquei, meu Deus, onde é que foi que eu errei? Sim, Mas agora eu me achei. tá. Ó, isso que a Beatriz falou é importante, porque assim, quando você vê que o valor tá muito discrepante, tá muito diferente, você fala, não, como é que com 120 porcos, em vez de 30 dias, vai ser 2 dias e meio? Não tem como. Ou, por exemplo, a questão do muro. Um trabalhador faz em 5 horas, 2 trabalhadores fazem em 10 horas. Tipo, pensa se faz sentido aquilo. Aí, se você achar que não faz sentido, rever a conta, rever se você acha que é diretamente ou inversamente, tá? Para vocês não perderem o exercício. Tá. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é se o exercício está pedindo... O que o exercício está pedindo? Porque nem sempre é bonitinho assim. Quantas horas, quantos produtos, quantos trabalhadores, quantas horas.
Nem sempre vai ser assim tão direto. Vai ter vezes que você vai ter que fazer regra de 3 2 vezes. Diretamente é quando aumenta os dois lados? Isso. Quando aumenta os dois lados ou quando diminui os dois lados. E inverso é quando aumenta um e diminui o outro. Isso, perfeito, Paola. Tá bom? Então vamos ler aqui o exercício. 3 impressoras imprimem... Vamos anotar. 3 impressoras imprimem 48 blocos de papel. Cada bloco possui 200 folhas. Quantas folhas de papel serão impressas se forem utilizadas apenas 2 impressoras? Vocês entenderam o enunciado? Tá, vamos fazer o exercício para ir para a prática. Ó, ele está me falando que 3 impressoras, eu vou até desenhar, 3 impressoras, acho que é a mesma coisa. Essas 3 impressoras imprimem 48 blocos de papel. Parece a mesma coisa, né? 48 blocos de papel. E cada bloco tem 200 folhas. São várias folhas, tá? Isso, esse tem 3 grandezas. Boa, Paola. Não, deu pane não. Vamos aí, vamos aí. Tá. Já vou fazer a conta, Isabel. Não sei se é esse o valor. Como que vocês resolveriam? Ó, tem a variável impressora, tem a variável bloco e tem a variável folha. Como vocês resolveriam? Alguém me dá uma dica aí. Boa, João. Boa, Isabel. Quase isso, Guilherme. Ó, vamos fazer assim, ó. Ele tá perguntando, ele tá falando assim, 3 impressoras imprimem 48 blocos de papel. Então, 3 impressoras imprimem 48 blocos de papel. E cada bloco possui 200 folhas. Tá, vou anotar isso aqui, depois eu vou usar isso aqui. Quantas folhas de papel serão impressas se forem utilizadas apenas 2 impressoras? Então, ele quer saber, na verdade, quantos blocos de papel são feitos são imprimidos por 2 impressoras, não é isso? Isso mesmo, Beatriz. Ó, se eu descobrir quantos blocos 2 impressoras imprimem, eu consigo descobrir quantas folhas. Beleza? Boa. Tá. Então, agora, vocês acham que isso daqui é diretamente ou inversamente proporcional? Quanto mais impressoras, mais blocos de papel ou menos? Vocês concordam? Isso, boa. Quanto menos blocos, menos impressoras, menos blocos. Isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer em cruz. Então, vamos lá. 3 vezes x é igual a 2 vezes 48. Vou passar o 3 para o outro lado. X é igual a 2 vezes 48 dividido por 3. 48 dividido por 3. Vamos ver.
48 dividido por 3. Quantas vezes o 4 cabe no 3? 1. 4 menos 3, 1. Desce o 8, 18. Quantas vezes 18 cabe no 3? 6. 18 menos 18 dá 0. Então, isso aqui, 48 dividido por 3 é igual a 16 vezes o 2, que estava ali. Isso aqui vai dar 32. Vocês entenderam? Ó, ele fala assim, para 3 impressoras, 48 blocos. Então, 2 impressoras, quantos blocos? 32. Tá. Agora eu quero saber quantas folhas correspondem a 32 blocos de papel. Não tem importância, Rebeca, desde que você consiga chegar no... Você pode fazer de outras formas, mas se você chegar no mesmo resultado, é o que importa. Tá bom. Então agora eu vou usar outra informação que ele me deu. Que cada bloco contém 200 folhas. Então, um bloco contém 200 folhas. Agora eu quero saber 32 blocos, quantas folhas? E isso daqui vai ser diretamente ou inversamente? Quantos mais blocos, menos folhas ou mais folhas? Boa. Isso mesmo. Então, eu vou multiplicar em cruz. 1 vezes y igual a 32 vezes 200. 32 vezes 200. Uma forma de eu resolver isso é fazer 32 vezes 2 vezes 100. Porque 2 vezes 100 é 200, certo? Dá para enxergar aqui, gente, a canetinha? Não sei se está muito ruim. Aí, y vai ser igual a 32 vezes 2, 64. 64 vezes 100. Dá pra ver? Ah, então tá. 64 vezes 100. 64, eu coloco mais 2 zeros. 6.400. Então, 6.400 o quê? Folhas. Tá. Tudo isso para chegar em que se eu tiver 2 impressoras, elas vão imprimir 32 blocos. E 32 blocos são 6.400 folhas. Ou seja, 2 impressoras vão imprimir 6.400 folhas. Vocês entenderam? Se não entenderam, podem falar. Entendi, Sora. Ó, isso que vocês têm que ficar muito ligados, porque o que vai acontecer na prova? Com certeza vai ter uma alternativa que vai estar escrito 32. Pode ter certeza que vai ter uma alternativa com esse número. Porque a pessoa vai, faz na pressa, chega no 32, vê lá, ah, é 32, já vou botar e vou para a próxima. Calma, vamos tentar. Anota quais são as grandezas. Lê de novo. 32 o quê? 32 blocos. Anota aqui que é o resultado. Para não perder questão por causa disso. Não é que vocês não sabem, vocês perdem porque tá na pressa. Tá? Ok, já tá quase dando o horário da aula. Eu só vou dar mais essa fofoca atrasada. Pode falar, Isabel. Olha só, eu só fiquei numa dúvida. Lá no início ali aqui do chat, eu coloquei 3.200. Então, na verdade, eu fiz, ao invés de 6.400, eu fiz para uma impressora apenas, né? Para 3.200 deu o meu. Isso. Por isso que não fechou a minha conta. Isso. Agora eu tô vendo ali, a senhora multiplicou os 3.200, deu 6.400, no caso que seria a resposta. Isso. Agora, Isabel, você tem que ver aonde, por que você multiplicou por 1 e não por 2. Tenta ver no seu,
nas suas anotações Aham. para ver se você entendeu mesmo ou se você errou sua conta, tá? Porque às vezes a gente faz porque são 2 regras de 3, é mais complexo. Às vezes você pode ter errado nessa regra de 3 ou só na conta, tá? Eu fiz assim, ó, 16 vezes o 200, que no caso daria os 3.200. Mas por que Foi você fez o 16 só? porque se ali diz, ó, que são 3 impressoras, cada uma imprime em 48 blocos, né? Eu coloquei assim, blocos 48 para 3. Para 2 eu coloquei 16. Eu fiz assim, ó, eu dividi 48 por 3, que são 3 impressoras. Isso, Aí deu um total de 16, tá? isso, Esse 16 eu multipliquei por 2. Por quê? Porque são 2 impressoras. Aí isso. deu 3.200. Não, deu Aí 32 blocos. isso, 32. Aí por isso que eu não Isso. entendi o porquê que deu 3.200 direto. Então, ó, na verdade você chegou que quando você fez 48 dividido por 3, Aham, você chegou ao valor de blocos por impressora, certo? Quer dizer, cada certo. impressora imprime. Quanto que é 48 dividido por 3? É 16, né? Então, cada impressora imprime 16 blocos. Só que você tem 2 impressoras. Então, é 16 vezes 2. Aí isso dá Isso. 32. E aí você vai chegar nesse mesmo quadrado que eu acabei de desenhar. Que um bloco tem 200 folhas. Então, 32 blocos vão dar quantas folhas? Você tem que chegar nesse mesmo resultado, tá, Isabel? Isso, eu vou refazer depois, Tá, Sora. tá bom. Ó, ai, gente, eu vou só falar só mais uma coisinha e já acaba a aula, tá? Isso aqui é da semana passada, tá, galera? A Jade ainda não tinha saído. Enfim, o que eu ia falar, não sei se vocês acompanham o BBB, mas ela falou que se ela ganhasse o valor do prêmio, que ela ia doar e tal, tal, tal. E todo mundo ficou revoltado, porque ela já é rica, bem rica. Então, o Léo Dias, que é um fofoqueiro, ele falou aqui o valor. Ele falou que se a Jade fizesse 3 stories, ela ganhava 10 mil reais de publi. 10 mil reais por uma sequência de 3 stories. Isso mesmo, por esse valor, ela dedicava 45 segundos de seu tempo para vender um produto ou dar visibilidade para uma marca. Tá, então, ó, com 45 segundos, a Jade ganhava 10 mil reais. Aí, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: quantos stories a Jade teria que fazer para ganhar o valor do prêmio? Aí a minha outra pergunta é, em quantas horas ela conseguiria ganhar esse valor? Tá? Aí eu quero que vocês tentem fazer isso para casa, tá bom? Esse ou os outros exercícios que a gente não fez. Só para vocês testarem, porque pode ser, não vai cair essa questão. Obviamente não vai cair essa questão, mas é só para vocês testarem essa parte de regra de 3, tá bom? Obrigada para todo mundo que ficou até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco da matéria. Podem me mandar mensagem, tá bom? E boa semana e até mais. Tchau, tchau, gente.